Olá, seja bem-vindo à nova temporada do podcast STB em Modo Avião. Eu sou a Maria Rifiotes, analista de produto do time de universidades do STB. E para compor a mesa de hoje, a gente trouxe duas convidadas especiais, especialistas em educação internacional. Então, a gente está aqui com a Thaís Afonso. Ela é representante da Capilano University. Ela tem mais de 10 anos de experiência em educação internacional, especificamente no Canadá. Então, vai trazer muitos bons insights para esse destino. E temos também a Isabel Zillig, que é representante da Shorelight, que é um grupo de mais de 100 universidades. A Isabel também tem mais de 20 anos de experiência em educação internacional. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre como internacionalizar o currículo durante a faculdade. Eu também tive uma experiência de um summer program durante os meus anos na faculdade. Teve tanto essa experiência acadêmica com professores, de fora, quanto também essa experiência profissional. Isabel, eu queria falar um pouco sobre esses summers, se você poderia explicar um pouco o que são e algumas oportunidades que vocês oferecem para os alunos. Bom, o programa de Summer, ele agrega um conhecimento adicional, não necessariamente na área de formação do aluno. Então, o aluno que está fazendo um curso de administração ou um curso de engenharia, ele pode fazer um Summer de inteligência artificial e vai agregar um conhecimento específico de inteligência artificial para alunos que são de diferentes áreas. E na sala de aula tem alunos de diversos países e que vêm de diversos backgrounds acadêmicos. Então, esses alunos têm um networking riquíssimo. Então, para quem não sabe, no podcast, o Summer Programs é uma oportunidade para os alunos universitários aqui no Brasil terem uma experiência acadêmica e profissional fora do país, então internacionalizar o currículo deles. Então, a gente sabe que esses são os alunos que... às vezes eles procuram algo mais curto, em termos de investimento financeiro, mas também do tempo deles. Mas a gente sabe que tem muitos alunos que eles se dispõem a ficar um tempo mais extenso, no exterior, internacionalizar o currículo deles e a jornada acadêmica deles por um semestre ou 2. Então, queria, Thaís, que você trouxesse um pouco mais sobre essa visão, o que são esses programas que a gente chama de Study Abroad, e o que o aluno pode esperar desse período mais extenso dentro da universidade. Ótimo. Acho que é uma proposta um pouco diferente, porque justamente não é algo tão curto, então é um programa um pouco mais longo. A Capilano University, por exemplo, oferece a opção do aluno ficar um único semestre acadêmico, que no Canadá vai ter uma duração de aproximadamente 4 meses. Ou esse aluno também pode se matricular já para 2 termos acadêmicos, que seria aproximadamente 8 meses. Então, o aluno pode ir já para um período mais longo, Então, se ele tem essa disponibilidade de tempo, é o ideal para ele, de fato, conhecer e ter uma vivência mais aprofundada, Então, a Capilano oferece esses programas e, normalmente, o aluno que está na universidade já escolhe uma área relacionada com aquilo que ele que ele está estudando no Brasil. Então, por exemplo, um aluno que está estudando administração aqui no Brasil, ele pode ir para o Canadá para fazer 4 meses nessa área de administração, mas ele também pode fazer o que a gente chama de mix and match, que é bem interessante também. Então, de repente, ele faz uma matéria de finanças mais avançada, que aqui no Brasil ele ainda não viu, por exemplo, ou é um tema que ele quer se aprofundar e se especializar, mas ele também pode fazer uma matéria de inglês como comunicação em público, apresentação, a parte de linguagem persuasiva. Então, o aluno também pode mesclar, ou fazer uma área completamente diferente, a psicologia, É uma área que, de repente, ele tem interesse, mas aqui no Brasil não tem nada a ver com o que ele está estudando atualmente, mas é uma área também, igual inteligência artificial, psicologia, comunicação, são áreas que elas servem para tudo, Hoje em dia, a gente precisa saber se comunicar muito bem, precisa saber, mexer com internet, inteligência artificial, mas também com a parte social, então a psicologia também encaixa muito bem. Tem muitos alunos que acabam fazendo alguma matéria de psicologia durante essa experiência. Então, o aluno pode ir só por 4 meses ou ele pode ficar por 8 meses também. Ele pode escolher. Normalmente, ele vai trancar a faculdade aqui no Brasil. Então, ele vai parar a universidade, vai para o Canadá, passa esses 4 meses lá e depois, a hora que ele voltar, ele pode, inclusive, tentar transferências desses créditos, Aí vai muito mais da universidade aqui do Brasil aceitar esses créditos. Então, o que a gente recomenda também é que antes dele escolher quais são as matérias que ele vai fazer,
esse aluno pode conversar com a universidade local dele aqui, né? Então, já dizer, olha, eu tenho essas opções, algum é equivalente. Então, de repente, esses 4 meses que ele ficou fora, ele nem perdeu tempo aqui na universidade, porque ele pode transferir e já eliminar alguma matéria que ele faria futuramente. Então, essa é uma das razões por qual os alunos acabam optando por estudar o que eles já estudam aqui, né? Então, estudar no exterior o que eles estão cursando aqui, diferente um pouco do Summer Program, que eles podem explorar um pouco mais, né? As universidades no exterior, quando elas estão desenvolvendo esses Summer Programs, elas entenderam que esse é um período ótimo para você se desenvolver profissionalmente também, né? Então, como você disse, tem tanto essa parte acadêmica, então eles vão ter novos conhecimentos, mesmo se for dentro da mesma área que eles estão cursando aqui, eles vão ter conhecimentos novos do que eles estão estudando lá fora, mas todos os nossos Summer Programs também dentro do STB, eles são muito focados no desenvolvimento profissional e de carreira. Então, por exemplo, com a London School of Economics, além das matérias, eles têm uma série de bootcamps e workshops de como desenvolver o currículo, de empreendedorismo também, que a gente sabe que aqui dentro, no Brasil, mesmo os alunos de business, às vezes, não se sentem preparados, né, para já começar uma empresa deles, né, mesmo tendo esse espírito empreendedor. Você teve essa experiência e você pode e deve, com certeza, pôr isso no seu currículo que você passou, né, esse tanto de tempo dentro dessa universidade, aprendendo com esses professores. E a UC Berkeley também traz muito disso, né? Então, tem muitos workshops, projetos também que os alunos fazem no final, né? E também tem visitas às empresas também. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Sim, sim. As visitas nas empresas, elas acontecem no programa da UC Berkeley, graças a esse networking maravilhoso dos professores de lá. Então, são visitas em empresas, cada ano as empresas são diferentes, mas em geral são empresas assim, muito conhecidas internacionalmente, como Google, Amazon, e empresas que ficam no Silicon Valley, com conversas, com conteúdos que, em geral, um estudante que não está em uma universidade do calibre da UC Berkeley não teria acesso. Claro. E um aluno que está aqui estudando no Brasil, ter essa oportunidade já é uma oportunidade riquíssima, inclusive de networking, não só com os alunos do programa, mas também com os profissionais das empresas que são visitadas. Então, os alunos fazem um projeto na prática, eles têm a oportunidade de apresentar para os professores da UC Berkeley, que também são os profissionais de ponta dessas empresas. Que viram mentores, né, também. Com certeza. E a gente até já entrou na minha próxima pergunta, que era o que o estudante pode esperar, né, o que ele vivencia dentro desses programas. Então, a gente falou sobre a visita às empresas, o networking, e aí você entrou um pouco sobre o acesso aos os recursos da faculdade, né? Então, eu sei que a UC Berkeley, por estar, né, perto assim, do Vale do Silício, tem muito esse viés, esse mindset dentro da universidade. Então, eles podem fazer parte dessas incubadoras de startups. O que você falou também sobre a mentoria, eu achei super, super interessante. Então, eles são como se fossem alunos da universidade, mas por um período mais curto, certo? Sim. Um período de 2 semanas muito, muito, muito intensivas. E nessas 2 semanas... imagina você conviver por 2 semanas com um professor que você jamais teria oportunidade de chegar perto. E esse professor também vai te conhecer nessas 2 semanas. E claro que esse professor que está lá em Berkeley também está aproveitando uma turma que é pequena, que em geral tem 15 a 20 alunos por turma, que é formada por alunos com os mais diversos backgrounds dos mais diversos países. Então, esse professor também ele se inscreve para ser um professor para o Summer Program e ele é selecionado porque ele tem esse interesse nessa troca cultural. E se formam laços que continuam ao longo da carreira desses alunos também. Sim. E esses professores, né, em geral, assim, áreas como AI, né, a inteligência artificial, são áreas que são muito integradas com o mercado de trabalho, com a indústria. Porque são áreas muito novas e muitas coisas ainda estão sendo desenvolvidas dentro das universidades. Então, o networking acadêmico, ele se confunde com o networking empresarial também, especificamente nessas áreas que são tão integradas, né? Os Estados Unidos faz isso muito bem, de integrar as empresas com as universidades. As universidades são contratadas pelas empresas
para criar soluções para determinados problemas. Então, realmente, os laboratórios das universidades, eles são utilizados por empresas reais também, né? Não só com objetivo acadêmico, mas também com objetivo, né, de pesquisa e de contribuição com o mercado de trabalho como um todo. Sim, eu achei interessante que você trouxe o mercado de trabalho, porque a gente sabe que cada vez mais está mais exigente, né? Sim. Então, não adianta você só entender de negócios, você tem que entender de AI, de direito junto com isso. Então, a gente está demandando um profissional muito mais multidisciplinar. Sim. E voltando ao que você falou também sobre você poder, dentro do Summer, estudar outras áreas de estudo, né? Então, por exemplo, esse ano a gente tem vários alunos que estão indo para a London School of Economics estudar várias matérias relacionadas a business, a finance. A gente tem outros alunos indo para a ESAD em Barcelona também estudando finance. E todos esses são alunos de engenharia. Então, eu achei super interessante. A gente teve uma reunião com eles antes deles embarcarem. E eu achei legal, porque eles estão pensando muito à frente, né? Então, eles sabem que aqui no Brasil, as empresas de finanças, essas de consultoria, elas empregam muito os alunos de engenharia. Então, essa é uma ótima oportunidade deles, né, já terem um pouco mais desse know-how de business, de finance, de management, durante esse período curto que não afeta a grade horária deles aqui. Sim, eles saem na frente, eles voltam com cartas de recomendação de professores super respeitados no mercado, com o certificado de conclusão do programa. Dá para colocar UC Berkeley no LinkedIn, dá para colocar London School of Economics no LinkedIn. Então, são nomes de peso que mesmo que você estude em uma universidade brasileira, isso no LinkedIn vai ter um destaque muito grande no currículo, até a forma como você se posiciona numa entrevista de trabalho, ou mesmo numa conversa que pode não ser uma entrevista formal de trabalho, mas são conversas com o seu networking aqui no Brasil que podem abrir portas. Com certeza. Porque você vai ter acesso a conteúdos que, ficando no Brasil, você não vai ter. Você vai ter acesso a pessoas, a ideias, a visões diferentes do assunto que você for abordar no seu programa, que quem ficar no Brasil não vai ter. Então, é uma oportunidade muito, muito rica. Sim, perfeito. Você, então, trouxe esse benefício de fazer esse study abroad, esse intercâmbio mais longo, sobre o aspecto do mix and match. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que os alunos, eles acabam tendo opções mais restritas, né, tirando as eletivas, de explorar outras áreas, fazer matérias diferentes, né? E como a gente falou, tudo acaba sendo muito complementar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e trouxesse quais são os outros benefícios, outras razões que você vê de mais demanda, você também, Isabel, por quais os alunos acabam optando por fazer um study abroad. É bem interessante a gente falar da questão multidisciplinar, porque até inclusive um parênteses, né? A Capilano tem um bacharelado em artes com um major em estudos interdisciplinares. Então, assim, o aluno pode brincar e montar o currículo dele da forma que ele quiser, porque justamente, né, Canadá, Estados Unidos, os países norte-americanos, eles são muito fortes nessa questão de mesclar diferentes áreas e de ter esse apoio das indústrias, né, então a indústria está muito dentro dos programas e tudo é muito alinhado com a demanda de trabalho que a gente tem, com o mercado de trabalho atual. Então, acredito que essa ideia de fazer esse mix and match é super interessante para o currículo do aluno. Traz, né, no momento ali de uma entrevista, um recrutador que está vendo o seu currículo vai chamar a atenção. Como a gente citou, você é um estudante de engenharia, mas você tem uma especialização, alguma formação também em outras áreas, né? Então, isso agrega muito e é um diferencial para o currículo do aluno. E em relação a vivenciar um semestre fora, eu acredito que traz, assim, imensos benefícios, né? Inúmeros benefícios para os estudantes. Não só da parte acadêmica, mas algo que eu vejo muito importante, que a gente vê a diferença do aluno quando ele vai e quando ele retorna, é a parte social. Então, certeza. A gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente tem algumas limitações em relação à segurança e tudo mais. Pode parecer algo simples e bobo, mas quando você vai para um país como o Canadá, por exemplo, esse aluno vai pegar transporte público, esse aluno vai ter a vida dele completamente independente, longe de pai, mãe, de família. Então, eu acredito que a parte social desse aluno
ela dá um salto gigantesco. Os pais percebem muito isso quando o aluno volta, né? Ele tá muito mais independente. No Brasil, desde criança, a gente tem essa cultura dos pais protegerem muito os filhos, né? Colocar numa redoma, tomar decisões sempre junto com os filhos. Eu tenho alunos hoje indo para bacharelados estudar, que o pai sempre preocupado, como eu pago, quando eu pago, e a gente precisa às vezes soltar um pouco esse aluno e dizer, ele é um adulto, ele é responsável, ele precisa agora estar ciente de quais são os deadlines que ele precisa seguir, de quais são as responsabilidades dele como aluno. Então, se ele perder uma classe, ninguém vai chamar a atenção dele. Não, é né? muito isso. Então, você começa a ter a vozinha dos seus pais, assim, na sua cabeça, tipo, não vai pra aula, não mata a aula. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, Exato. Então, se esse aluno chegou atrasado, se ele perdeu uma matéria... O professor não vai reclamar, ele não vai receber um bilhetinho, né? O pai e a mãe, às vezes, não vai nem ficar sabendo. Então, pode parecer algo ruim, você fala, nossa, é uma liberdade muito exagerada, mas não. É algo que os alunos precisam desenvolver. E quando eles estão nesse ambiente seguro, né? Quando a gente está falando de países aqui, que o aluno tem uma segurança, tem uma estabilidade, é o local ideal para eles, de fato, se testarem, né? E vão errar, e vão entender, ok, aqui eu fiz errado, e aí vão aprender com os erros. Então, acho que essa experiência, essa vivência de estar fora, agrega muito, até igual academicamente falando, mas socialmente também. Eu acredito que essa troca que o aluno tem, até com outras culturas, né? De estar ali com um estudante da Índia, um estudante da China, um estudante da Europa. Ele vai aumentar muito essa vivência social dele, o senso crítico. Então, acho que isso faz uma diferença gigantesca, assim, e que não tem como a gente colocar em números, né? O quanto isso faz a diferença para o aluno. Acho que tem uma transformação aí na autoestima. Depois de passar por uma experiência em que eles são expostos pela primeira vez a ter autonomia, a ter maturidade, a ter que resolver sozinhos situações que aqui no Brasil eles geralmente recorreriam aos pais ou, né, a amigos, a pessoas conhecidas, e também esse convívio com pessoas que vêm de outras culturas. Acho que o brasileiro ele é muito mais apegado aos pais, se a gente comparar com os asiáticos, com os europeus, né? E ter esse contato com outras culturas abre um pouco esse leque de que lá fora as pessoas estão começando mais cedo, né? Em algumas culturas também. Acho muito legal que você trouxe esse ponto sobre a autoestima, né? Então, isso até envolve muito do que a gente sempre fala, né? Sobre desenvolvimento de soft skills. Então, o que são os soft skills? É autoestima, é habilidades de liderança, né? De autoconhecimento, resolução de problemas. Então, acho que isso é um diferencial e um exemplo de como os alunos se desenvolvem dentro desses programas de oportunidades de networking também. Eu diria que os alunos, eles têm mais vivacidade, acho que seria uma boa palavra. A gente percebe os alunos que já tiveram alguma experiência fora, eles têm essa autonomia e, como eu falei, isso não serve só para a parte profissional. É óbvio que, né, que o principal aqui seria para a sua parte profissional, mas para a sua vida, né? Então, como você falou hoje, se você for num evento social, que às vezes pode não ter nada a ver com o seu trabalho, mas se você, Maria, for para um evento social, para uma festa que você tá sozinha, você vai se sentir confortável, você vai saber fazer amigos e vai lidar com aquela situação de uma maneira legal, de uma maneira positiva no final. Então, eu acho que isso os alunos desenvolvem muito quando eles têm essa experiência, porque foi justamente o que a gente falou, né? Desenvolvem a autonomia, essa habilidade de eu preciso resolver o meu problema, né? O soft skill aí de solucionar problemas, de encontrar soluções. E essa oportunidade de ter o contato com outras culturas acaba também trazendo isso, né? A gente amplia a nossa visão de mundo, a gente percebe que a nossa cultura, a nossa crença, o nosso pensamento, ele é tão limitado quando a gente vê todas as oportunidades que a gente tem no mundo, né? De outras culturas completamente diferentes. Então, acho que essa visão também que o aluno, na hora que ele volta e traz para a sala de aula dele aqui no Brasil, né? De falar, ok, aqui no Brasil a gente faz assim, mas lá na Itália, lá na China, é completamente diferente. Então, acho que isso enriquece também as próprias universidades aqui do Brasil quando esse aluno volta, né? Com certeza, sim. Isso acaba transformando a forma como
você se posiciona em toda a sua carreira. Então, legal, a gente conversou sobre as opções, né, que os alunos têm. Então, tanto um programa mais curto, mas também uma imersão um pouco mais extensa. E eu queria falar agora um pouco sobre os destinos, né, que estão em alta. Então, a gente sabe que a Europa acaba sendo um destino muito popular para os Summer Programs, até para poder vincular, né? Assim, eles vão fazer um programa, vão estudar. E depois a gente sabe que eles talvez vão querer viajar, né? Por lá, a gente entende. Então, a Europa Europa e Reino Unido acabam sendo um destino muito fortes. Os Estados Unidos também, né? Especialmente nessa área, como você trouxe, Isabel, de inovação, de startups, de tecnologia. Especialmente estando, né, dentro do maior polo de inovação do mundo, né? No Vale do Silício. E, Thaís, eu queria que você falasse um pouco sobre o Canadá como destino, também, especialmente para um programa de study abroad, de um semestre ou mais. Claro. Bom, o Canadá é um país encantador e eu acredito que tem muitos pontos interessantes, né, que a gente pode trazer aí como benefícios do destino. Esse programa que a gente está comentando aqui, o Study Abroad, então, de 4 meses ou 8 meses, como você falou, o aluno está indo ali com um objetivo acadêmico, mas é claro que ele vai querer passear, né, viajar, conhecer o lugar onde ele está indo. Então, o mais interessante é que o Canadá, ele tem as estações do ano muito bem definidas, né? Uhum. Então, o aluno sempre fala, que época que eu posso ir? São 3 datas no ano, né? A gente chama de 3 intakes, que o aluno pode ir, que seria janeiro, ou em maio, ou setembro. Então, eu sempre falo, são opções bem diferentes e ele vai vivenciar experiências completamente diferentes se ele for em setembro, ou se ele for em janeiro, ou em maio. Então, o Canadá, todo mundo sabe que é um país muito frio, né? Muito conhecido aí pela neve, por essa parte aí do inverno, das atividades de inverno. Então, o aluno que gosta do inverno, que gosta dessa estação do ano e que, de repente, nunca vivenciou isso, é uma super oportunidade. Ele pode ir, por exemplo, em setembro, que ele vai pegar ali a parte do outono, que para mim é a minha estação do ano preferida no Canadá. Não é tão frio, não é tão quente como o verão. E é lindo, né? Você vê essa mudança da estação. Então, ele vai pegar essa parte do outono, que ainda tem muita coisa legal acontecendo. E ele pega o começo do inverno. Então, o aluno vai vivenciar, fazer snowboarding, subir a montanha, fazer esqui, vai vivenciar aquele clima de Natal, né? Igual nos filmes aí norte-americanos, tudo enfeitado, aqueles mercados natalinos que são incríveis. E tudo isso mesclando aí esse semestre acadêmico. Ou, se ele quiser, por exemplo, ir no verão, aí os dias são super longos, né? Vai escurecer perto das 8, 9 horas da noite. Então, esse aluno pode fazer hiking, pode subir a montanha, pode ir para os lagos, aqueles lagos lindos que a gente vê nas fotos do Canadá, cristalinos. Então, tem muita opção também que o aluno pode agregar junto com essa parte acadêmica, né? Tanto de viajar, de explorar. A Capilano fica na região de Vancouver, então é uma região maravilhosa para essa parte de natureza. Tem muitos lagos, muita natureza, muita montanha. Fica perto da província de Alberta também, que também é muito conhecida para essa parte turística. Então, o aluno também pode pegar um fim de semana prolongado e conhecer ali as Rocky Mountains em Alberta. E também está à fronteira com os Estados Unidos. A gente está bem pertinho de Seattle, perto também da Califórnia. Tem muitos alunos que pegam ali um feriado e vão para Disney da Califórnia ou vão para Seattle. Então, tem muita opção bacana que o aluno pode mesclar junto com a parte acadêmica. Legal, obrigada. E eu acho que o maior diferencial que a gente vê com os alunos que vêm buscando o Summers e o Study Abroad é que para os dois o destino importa, né? Claro, então é um período um pouco mais curto do que uma graduação, né, inteira, mas a gente sabe que para os Summer Programs o destino acaba sendo um pouco mais decisivo. Em contrapartida, no Study Abroad, os alunos, eles olham e deviam olhar com um olhar mais criterioso de quais são os programas que a universidade oferece, qual é o ranking da universidade, nesse programa em específico seu, né? Então, não só o ranking overall. Quais são alguns dos facilities, né, dos recursos que a universidade oferece. E qual é o tipo de approach, né? De método de ensino. Então, por exemplo, a gente tem outro parceiro nosso na Europa de Study Abroad, a EU Business School. E eles têm método de ensino muito prático. Então, é um business school em que os alunos também têm muito contato direto com profissionais dentro da sala de aula.
eles também visitam, né? Eles visitam estádios, eles têm contato com a CMO da Louis Vuitton, às vezes até com uma oportunidade de tomar um café, sabe? Às vezes não é um evento muito grande, assim, também. Então, eu acho que, claro, o destino, por exemplo, ir para a Europa, né? Por um semestre, a gente sabe que é muito popular. E por isso também que a gente oferece, mas é importante o aluno também avaliar se o curso que ele está buscando, se é um curso forte à universidade, quais são os outros recursos, né, que ele vai também tomar proveito durante essa jornada. Eu acho que é bem importante isso, não só sobre ranking, mas também aquilo que a gente chama de best fit, né? Isso. Não existe o melhor ou o pior programa, o melhor ou o pior destino, existe aquilo que mais se adequa ao perfil desse aluno. E acho que é aí que entra a parte muito importante que a STB faz, que é essa consultoria personalizada, de entender quais são os objetivos do aluno. O aluno, às vezes, vai buscar, ok, eu quero fazer um Summer Program, e aí ele vai em algumas consultorias que ele vai receber exatamente 3, 4 alunos diferentes vão receber exatamente aquela mesma proposta, a mesma escola, o mesmo curso. E podem ser 3, 4 alunos com perfis completamente diferentes. Então, acho que é aí que entra a questão da consultoria, porque a consultoria da STB são os especialistas que vão entender qual é o melhor programa para você. Então, por exemplo, a Capilano não é uma universidade de pesquisa. Então, a gente tem, né, as famosas e grandes universidades de pesquisa no Canadá, como a UBC, a Universidade de Toronto, que aí é para aquele aluno que é super acadêmico. Então, um aluno que quer estudar uma parte de biologia molecular. A Capilano não vai ter esse programa, ou se tiver, vai ser algo muito mais superficial, se a gente estiver comparando com uma UBC, uma Universidade de Toronto. Então, a Capilano já tem parecido com o que você disse, esse ensino mais prático. As salas são pequenas, então são salas ali de 20 alunos, às vezes até menos. Então, é uma média aí de 25 alunos por turma. Então, precisa olhar para esse aluno com carinho também e entender o que faz sentido para ele. De repente, o aluno vai falar, não, não vou me sentir confortável numa sala com 15, 20 alunos. Eu quero algo maior, ou ao contrário. Então, a gente precisa também entender qual é o perfil daquele aluno e o que vai alinhar para ele. Talvez a Capilano não seja a melhor opção. Talvez a escola de business em London não seja a melhor opção. Então, esquece um pouquinho também o ranking ou o nome. Sim. Essa universidade é muito conhecida. Porque, às vezes, é muito conhecida, é muito bacana, mas não vai te satisfazer e não vai atingir o máximo que poderia daquilo que esse aluno está buscando. Então, a gente falou bastante sobre o que são esses programas, quais são alguns dos critérios, né, que os alunos deviam considerar antes de fazer o intercâmbio. Mas agora eu queria falar sobre quais são as áreas que vocês veem que estão em alta para esse tipo de aluno, tanto para Summer e para um Study Abroad. Bom, a gente vê muito aluno das STEM procurando programas de Summer, né? Sciences, Technologies, Engineering e Mathematics, né? Assim, que eles são agrupados nos Estados Unidos. Então, alunos de engenharia que estão buscando inteligência artificial, alunos de tecnologia que estão buscando se especializar em inteligência artificial. E o Brasil vai um pouco contra esse foco no STEM, porque aqui no Brasil as áreas de administração ainda são muito procuradas. O brasileiro busca a oportunidade de se desenvolver em liderança e aí, em geral, a administração é a primeira escolha. E a inteligência artificial, ela vai ser muito utilizada, ela já está sendo muito utilizada, não só nas tecnologias, mas também na gestão das empresas, no próprio dia a dia das pessoas. E a gente tem visto muito aí, a inteligência artificial vai roubar o seu trabalho. Não, quem vai roubar o seu trabalho é alguém que usa a inteligência artificial, não a inteligência artificial sozinha. Então, você se especializar nisso acaba sendo uma oportunidade de você se destacar, independente da área que você estuda, aqui no Brasil. Mas a gente está vendo aí um crescimento muito grande nas engenharias, com foco numa carreira, numa fintech no futuro, não só, né, fazendo engenharia com o objetivo de trabalhar como engenheiro, mas toda a base que a engenharia dá para as finanças, e a inteligência artificial vem muito junto disso. Sim. Então, é uma área aí que está preparando para qualquer carreira no futuro. Não vai existir um mercado de trabalho sem a inteligência artificial. Com certeza, com certeza.
Eu acredito que no Canadá a gente tem essas áreas que são bem tradicionais, ainda são muito fortes, né? Então, como a Isabel falou, administração. Então, toda a parte de negócios são matérias que o aluno pode fazer e acaba servindo para alunos em diferentes áreas, né? Não necessariamente um aluno que faz administração no Brasil. Então, o aluno pode fazer qualquer outro tipo de programa, mas fazer uma matéria na parte de gerenciamento de projetos, na parte de gestão de pessoas, na parte de finanças. Então, acho que isso conta para todo mundo. É uma área bem alta, que a gente ainda tem a maior procura, principalmente do mercado brasileiro. Mas também áreas como psicologia, as áreas como ciências, então, desde biologia, mas também ciências do meio ambiente, ciências da computação, então, uma matéria ou outra aí na área também de tecnologia a gente também oferece. Então, é um mix bem diverso, mas a gente também tem, eu queria ressaltar, as matérias de inglês mesmo. Então, a parte de comunicação, ou se esse aluno ainda não tem um inglês tão avançado e quer junto fazer uma matéria ainda de inglês para melhorar ainda mais a sua proficiência, também é uma opção. Sim, com certeza. E a gente vê aqui no STB também, indo para a Europa, muito aluno estudando business com AI, bastante de data analytics também, né? Ciência de dados, que a gente vê crescendo muito. E um que eu queria ressaltar também é na área de direito. Então, a gente sabe que... e até a nossa pesquisa de mercado aqui no STB mostrou que os alunos de direito, às vezes... Por ser um curso de graduação de 5 anos, eles são menos propensos a fazerem um semestre, né? Então, trancar e fazer um semestre. Por isso que o Summer acaba sendo uma oportunidade muito boa. Então, na London School of Economics, eles têm várias matérias dentro, né, do mundo de direito que o aluno pode cursar. Por exemplo, até, né, Isabel, você falou sobre direito, sobre inteligência artificial. Claro que isso também permeia dentro do mundo de direito, né? Então... Eles têm matérias relacionadas a isso que eu acho super legal para os alunos explorarem. A gente vê muita demanda. International Finance também, né? Então, toda essa área de business, de matemática, de STEM também, a gente vê bastante demanda para os alunos indo para a Europa. E, Thaís, você falou sobre, então, o nível de idioma. Não basta só conseguir conversar, né? Você precisa acompanhar o conteúdo dentro da sala de aula. E dependendo do tamanho da sala de aula e, como eu disse, do método de ensino, às vezes tem muito essa parte de colaboração, né? De discussão dentro da sala de aula. Então, por isso que é super importante o aluno estar confortável com o inglês dele, para também não perder nenhum conteúdo, né? Durante esse tempo. Exato. Bom, na Capilano, o aluno precisa cumprir com os requisitos como se ele fosse um aluno que vai cursar aquele programa regularmente. Porque pra gente, esse estudante do Study Abroad, ele não é diferenciado do aluno regular. Então, ele vai estar na mesma sala com os mesmos alunos fazendo a aula regular, tá? Então, não é uma turma separada só para quem está fazendo o Study Abroad. Se esse aluno, por exemplo, está no Brasil e já está no 2º ano da universidade, a gente pode analisar esse currículo, analisar o transcript dele, entender quais são as matérias que ele já tem, que nível que ele está dentro desse programa, e aí ele pode fazer uma matéria de 2º ano, de 3º ano, naquela área que ele já está estudando. Então, ele, de fato, precisa acompanhar, né, aquilo que está sendo ministrado na sala de aula. Então, o inglês é um ponto crucial. Ele vai precisar cumprir com aqueles requisitos, que normalmente é o inglês avançado. E também, dependendo do programa, pode ter esses requisitos acadêmicos, né? Então, se o aluno quer fazer uma matéria avançada do 3º ano, do 4º ano, a gente vai precisar fazer uma pré-análise do currículo dele, entender o que ele já estudou aqui no Brasil, para ter certeza que ele vai conseguir acompanhar aquela aula, porque senão ele vai se sentir, né, fora daquele contexto e também pode acabar atrapalhando os outros alunos que já estão ali vindo, né, de um currículo que eles já estão bem avançados na matéria. A gente tem essa flexibilidade, então não necessariamente o aluno precisa estar na universidade. Então, dei esse exemplo se ele já está aí no 2º, no 3º ano, mas se ele ainda não está na universidade, ele também pode fazer esse programa. Aí o requisito seria ter terminado o ensino médio no Brasil e ainda cumprir com o requisito do inglês. Então, é algo super legal, por exemplo, para aquele aluno que às vezes não passou no vestibular aqui, ou às vezes nem prestou o vestibular porque ainda está um pouco perdido, não sabe exatamente o que vai estudar, ou vai estudar, por exemplo, vai começar uma universidade em setembro do outro ano nos Estados Unidos, em agosto, e não quer ficar com esse gap muito grande, né? Então, ele pode ficar
ficar 4 meses lá e regressar. Então, esse aluno também que quer ter essa experiência antes da universidade, também pode. Então, o aluno principalmente precisa ter terminado o ensino médio e ter o requisito de inglês. E se ele já está na universidade, aí sim a gente consegue oferecer matérias mais avançadas. Então, esse aluno que vai fazer o gap year, que a gente chama ali, né, que é antes da universidade, aí, obviamente, ele não vai fazer matérias tão avançadas, ele vai fazer as matérias mais do primeiro ano, né, o ano inicial do programa que ele escolher. Mas é super flexível nesse sentido também. Perfeito, obrigada. Já a UC Berkeley, ela exige que o aluno esteja matriculado numa universidade. Pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Canadá, pode ser em qualquer outro país, desde que seja uma universidade. Então, não pode ser aluno de ensino médio. E o nível de inglês é 80 no TOEFL, que é um nível avançado. Não é um nível, assim, super, super perfeito, mas é um nível já bem avançado que para garantir que o estudante vai conseguir aproveitar todos os conteúdos do programa. Legal. Porque o programa não tem aulas de inglês. Sim, exatamente. Então, não é um programa de idioma, né? É um programa acadêmico e de desenvolvimento profissional. Sim, sim. E com essa duração, né? Se o aluno precisa de uma melhoria no inglês, acho que existem outras opções, né, só focadas no inglês que podem ser mais adequadas. Eu adorei a conversa com vocês. Acho que a gente conseguiu ter uma troca muito rica, né, para os alunos. Então, muito obrigada pela participação, obrigada pelo tempo de vocês também. A gente que agradece. Acho que foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada mais uma vez a toda a equipe do STB. É sempre um prazer estar aqui compartilhando as novidades com os alunos. Obrigada. O podcast STB em Modo Avião fica por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais e Spotify para ficar por dentro das novidades. Obrigada e até a próxima.